Você está ouvindo esta bosta? Oi, tudo bem? Faz muito tempo que eu não faço um podcast normal, então vou voltar a fazer o podcast. Cara, eu acabei de ficar jogando futebol o dia inteiro hoje. Eu acordei 6 da manhã. Eu queria acordar às 7, só que meu celular tava com o relógio errado. Aí eu acordei 6 da manhã, fiquei até as 8 horas sem fazer nada, vendo jogo, reprise no Sport TV, sei lá, no ESPN, eu acho. E daí eu fiquei mó tempão sem fazendo nada, esperando passar o tempo pra mim ter que ir pro futebol, jogar futebol, né? É pra isso que as pessoas jogam futebol. E no caminho eu tava andando, e daí eu vi tinha uma mulher vindo de carro, e eu tava atravessando bem lento a rua, que eu tava cansado. Aí eu fiquei encarando ela enquanto eu andava, e ela fez uma cara de assustada, e ela buzinou no carro, fez... Eu só sei disso agora, que eu parei pra pensar no que aconteceu, porque o que aconteceu veio... Ela pode ter buzinado na hora, eu não consegui entender, porque ela buzinou muito fraco. E daí ela veio andando com o carro, eu fiquei encarando ela, tipo, vai me atropelar, você vai fazer isso mesmo? E eu fiquei encarando ela, e daí ela começou a andar cada vez mais devagar, com uma cara de assustada. Eu comecei a encarar ela, eu atravessei a rua, normal. E por que você tá se perguntando, por que esse cara tá falando de atravessar a rua? Porque eu tô muito tempo sem gravar isso aqui. Então, toda a minha... Acho que uma semana eu tô. Então toda a minha prática foi embora, tá? Então eu não tenho mais nenhuma prática nisso aqui. É tipo, sei lá, tocar piano. Depois você fica muito tempo sem tocar piano, você não sabe tocar. Eu não sei, eu nunca toquei piano. Eu gostaria de saber tocar algum instrumento. Tá, então, se você consegue assustar uma mulher dentro de um carro, nenhuma mulher mais vai te causar medo e vergonha de falar com ela. A não ser que ela pegue um avião. Era essa introdução que eu queria fazer, que eu fiz pensando no caminho vindo pra casa. E é isso aí, e assim começa esta bosta. Eu... Desde a hora que eu fiz a introdução, tocou essa musiquinha, eu... Não deu nem um segundo pra mim, tá? Então, antes que você diga algo, é que eu preciso de um pretexto pra editar. Porque se eu postar só o podcast, só postar ele puro, eu não vou ter o que editar. Então eu gosto de editar coisas. Eu me sinto bem fazendo isso. E... eu não sei, cara, o que eu vou falar aqui. Tá, o que eu posso falar? Eu tinha um monte de coisa pra falar que eu já esqueci. Ah, sim. Eu tava andando, indo pra escola. Tudo que acontece comigo é que eu tava andando. Porque andar é legal, cara, eu gosto de andar. Tem horas que eu tô ouvindo música e eu perco totalmente tudo que eu tava pensando. Eu perco totalmente a música e eu só consigo prestar atenção no que eu tô pensando. Então, se o meu cérebro ele tá mais alto do que a música, é porque ele tá no bom caminho. Se a música alta na tua orelha com fone muito alto, no volume máximo em você, no teu ouvido, ele tá ali, é porque você tá no caminho certo, cara, você tá pensando bem. Quando eu ando na rua, eu gosto de andar na rua e prestar atenção nas coisas, em tudo que tá acontecendo. E esse é o resumo da... Eu tô cansado, cara, eu tô cansado porque eu vim andando pra casa, depois de ter jogado das 7 horas até meio-dia, então tô extremamente cansado. Tá, então eu tava andando, tava em época de feira, tava num dia de feira, toda terça-feira tem feira aqui perto de casa. E eu tava indo pra escola e a feira é na rua da escola. E... tá vendo? Eu não sei o que eu falo, não sei. Tá, tinha um caminhão e no caminhão tava escrito: eu agradeço tudo a Deus. Tava isso aí escrito no caminhão. E embaixo tava escrito: saudades do meu pai. E tem aquela teoria, cara, de que antes a pessoa falar mal de Deus, porque quando você reclama da morte de alguém, você tá indiretamente reclamando com Deus. Porque quem decidiu isso, todo esse sistema de vida e morte, foi Deus. Então, quando o cara fala que saudade
do meu pai, ele não podia colocar só isso. Eu tenho certeza que ele só queria colocar isso, que ele sente saudade do pai dele. Mas primeiro ele tem que dizer que ele agradece a Deus, porque senão ele estaria descontrariando Deus. Então ele teve que dar uma maciada primeiro. Ele teve que falar pro pai dele. Ele teve que falar pra Deus que ele agradece tudo, mas ele está com saudade do pai dele, sabe? Meio que pra dar uma maciada antes de falar mal de Deus. É assim que eu vi. Eu tava andando na rua, eu olhei pra placa e foi a primeira coisa que veio na minha cabeça. Eu estou com dor de cabeça, cara. Eu tava vendo uma entrevista, cara, daquele cara. Eu já vi um monte de gente falando dessa entrevista. Eu já vi várias vezes essa entrevista na minha vida inteira. Que é do Rogério Skylab. Não sei se é Rogério o nome dele. Entrevistando o Júpiter Maçã. Que é uma entrevista incrível. Eu descobri essa entrevista ainda no canal de React, que eu odeio canais de React. Eu já falei mal de canais de React no meu podcast. Mas é uma merda canais de React, mas eu descobri por um. E lá eu vi essa entrevista e a entrevista é incrível. Qualquer entrevista da Globo, do Jornal Nacional, não chega nem aos pés da entrevista desse cara. Sei lá, as pessoas, eles dois ali, eles não tinham filtro nenhum. Eles estavam 100% naturais no que eles estavam dizendo. E eu tô sempre em busca disso. Infelizmente, por você estar em busca disso, você entra num paradoxo gigantesco. Do que eu quero falar, cara? Eu quero falar da... Eu tinha um monte de coisa pra falar, cara. Eu tinha muita coisa pra falar. E eu não tenho nada mais. Desculpa que tá uma merda. É que eu tô com dor de cabeça. Então, eu tô totalmente lento aqui. Eu postei ontem uma entrevista que eu fiz com meu amigo. Mas isso aí eu fiz na sala de aula, cara. Eu fiz por fazer. Porque eu não sabia quando que eu ia postar o meu próximo podcast. Então eu postei um só pra postar mesmo. Porque essas plataformas de podcast, eles meio que dão mais preferência pra quem posta com frequência, eu acho. Eu não tenho certeza disso. Eu só sei que o YouTube é assim, cara. E eu posto no YouTube também. Eu tenho um canal, tenho Twitter e eu tenho Instagram. Então, escreve Diogo Podcast no Instagram e no Twitter que você vai achar o meu Instagram e meu Twitter pra você poder me seguir, cara. Aí você fala, achei mó legal. Aí eu vou querer, na próxima vez que eu for fazer, eu vou estar pensando nisso. E eu vou fazer um negócio um pouquinho melhor. Cara, se eu ganhasse R$300 pra fazer isso, você tem noção do que é R$300 pra alguém que não faz nada da vida? É muito dinheiro, cara. O que eu quero falar, cara? O que eu tava pensando em dizer? Hoje na rua... Não. Tá, tudo que eu falo remete à rua. Tá, na escola, putz. Eu vou falar da escola, cara, que eu tava andando na escola. Eu tava na escola e daí... Muito tempo passou depois disso que eu achei que ia gravar um podcast. Sabe por que eu preciso gravar um podcast? Quando eu tô sozinho em casa, eu não consigo. Não que eu tenha algum problema para as pessoas, é o que tem pra mim um problema. Eu não consigo gravar sabendo que tem gente no mundo. Eu não posso lembrar que tem pessoas existindo ao mesmo tempo que eu faço isso. Eu não sei porquê. Eu me sinto mal. Então, eu tava na escola e tava na aula de filosofia. E o professor ficava querendo discutir várias coisas importantes sobre a vida. E eu tava cagando pra isso, então eu comecei a jogar qualquer argumento que seja contra o dele. E pelo que eu me lembro desse acontecimento, é que o meu professor, ele tava falando... Que as pessoas na escola, que a pobreza e a desigualdade social se resolvem com escola. E eu... Mesmo que eu não acredite nisso, eu não acredite em nada, eu falei pro professor, ao invés de investir milhões em escolas, por que não investe em comida para dar pras crianças? Ele não vai comer um caderno, eu usei essas palavras, tá? Eu usei esse exato argumento. E daí ele começou a falar pra mim, ele começou a citar uns... e toda vez que eu falava argumentos desse tipo, ridículos, mas com sentido... O professor, a sala dava risada do que eu tava dizendo, as pessoas, e esse era o meu intuito, se divertir com coisas ridículas, e as pessoas achavam sempre engraçado, tudo que eu dizia. Meus amigos, pessoas que eu não falo,
Tá, e daí o professor, ele falou, tudo que eu falava pra ele respondia com algo que alguém disse um dia. Ele falou: de acordo com um provérbio chinês, se você der um peixe a um pescador, ele terá comida por um dia. Dê uma vara de pescar e ele terá peixes para a vida toda. Eu falei: cara, eu sou burro demais, mas eu sou eu mesmo. Tudo que eu falo aqui veio do meu cérebro. Eu não tô repetindo o que os chineses disse, velho. Vai tomar no banho. Você viu como que é a China? A China é uma merda. Eu prefiro comer, prefiro ter um peixe do que sair pra pescar. E tipo, escola, você quer falar que escola? O que escola faz? Cara, sabe qual que é a melhor coisa que acontece na escola? A questão social mesmo. De você ter amigos e zoar com eles. E aquele momento meu, tirando sal com meus amigos, que sai um texto de comédia a cada 5 minutos da nossa boca. Isso nunca vai voltar. E isso é esmagador pra mim, tá? Eu planejei falar isso. Então acho que ficou ruim, porque eu já planejei. Mas isso é ridículo, cara. Porque o tempo, ele é uma destruição completa da sua vida, cara. O tempo tá sempre destruindo tudo. Tudo que tá acontecendo na tua frente, imagina que essas coisas estão sendo destruídas e reconstruídas a cada segundo. Todos os objetos, olha na tua volta agora. Você tá andando na rua, você tá mexendo no computador enquanto você trabalha. Olha pro teu lado, para 5 segundos, olha pro lado. Tá vendo essa mesa da tua frente? Ela acabou de ser destruída e reconstruída pelo tempo. E cada vez que o tempo constrói essa mesa que ele destruiu, ele tá colocando um defeito na sua mesa, muito pequeno, que você não percebe. E daqui a 30 anos você olha pra essa mesa, vai estar podre. Porque o tempo, ele destrói tudo. Entendeu? O tempo, ele tá sempre destruindo tudo que existe. É isso que o tempo faz. E aquele momento meu zoando na escola não vai existir de novo. Se eu tentar replicar ele, eu vou fazer algo extremamente horrível. Porque eu vou estar fazendo algo que não é natural. E tudo que existe na minha escola, na vida, vai ser destruído, cara. Isso pra mim é triste. Pra mim isso é melancólico. Pra mim, como que alguém consegue andar com um relógio no braço? Eu não consigo andar com um relógio no meu braço. Porque toda vez que eu tiver um dano, eu vou lembrar disso, entendeu? Eu vou ficar triste. E o meu professor, ele é burro. Porque tudo que ele fala, ele leu antes na faculdade dele. Isso faz dele burro. Porque ele não tem pensamentos próprios. Todos os pensamentos dele são frases prontas que alguém deu pra ele antes. Eu não quero ser o provérbio chinês, eu quero ser eu quero ser burro. Eu sou burro, mas eu sou eu mesmo. Essa é a frase que eu deixo aqui pra você. No começo tava ruim, você acha que melhorou agora, cara? Tá, eu sei da onde você tá me ouvindo. Sabia disso? Você tá me ouvindo por um computador. Você tá usando o iTunes e usando um computador pra me ver. Sabia que eu sei disso? Eu sei todas essas informações. Não me diga como. Eu sei só. Aqueles filmes que você viu ontem, meio estranho, cara. Não gostei. Tô brincando. É porque o meu aplicativo eu uso um aplicativo chamado Anchor para distribuir o podcast e ele fala em qual plataforma a pessoa me ouviu. Então, tô brincando só, cara. É porque as pessoas que me ouvem, existe uma grande maioria que me ouve por isso. Eu tenho poucos ouvintes, mas eu tenho, cara. Isso me deixa feliz. Porque se alguém ouvir isso aqui e gosta, cara, é porque eu tô fazendo um negócio legal. A não ser que a pessoa seja santomasoquista, mas eu não acho que isso seja verdade. Tá, eu vou ler o simulado do Enem. Musiquinha. Cadê o simulado do Enem? Eu perdi!
Tá, na minha escola me entregaram um simulado do Enem. Eu acho o Enem a maior besteira que existe, já falei mal dele já. Eu já falei mal do Enem no meu podcast. Eu espero você ter ouvido. Tô abrindo aqui a folha, não sei se você conseguiu ouvir. Tá, eu vou ler a primeira questão do simulado do Enem. É uma questão do... Tá, as questões são de Enems antigos. Esse aqui é do Enem de 2005, tá? A dança e a alma. A dança não é um movimento, súbito gesto musical. É a concentração no momento. Tá, é um texto. Chato. O poema Dança e Alma, construído com base no contraste como movimento e contração, é uma das estrofes. O termo que estabelece contraste com solo é... O quê? Mano, olha a questão que os caras inventam, velho. O poema, entre aspas, A Dança e a Alma, é construído com base em contrastes, como movimento e contração. Contração e movimento está entre aspas. Em uma das estrofes, o termo que estabelece contraste com solo é... Nossa, velho. Isso nem faz sentido. Como que qualquer ser humano consegue criar uma frase com essas palavras? Em uma das estrofes, o termo que estabelece contraste com solo é... Contraste com solo. O que quer dizer contraste? Eu sei que na hora de editar vídeo aparece lá... Vídeo não, imagem. Aparece lá contraste. Daí você aumenta e a imagem fica laranja. Eu só sei que contraste é isso. Contraste com solo. Nossa, tá. Eu vou pular essas, daí eu não responderia nada. As questões é éter, saiva, chão e paixão. E ser. Então essas são as questões, eu não vou responder nenhuma. Pulei a questão. Quero saber quais notas eu tiraria no Enem. Vamos lá. A definição de dança em linguagem de dicionário que mais se aproxima com esse expresso poema é a mais antiga das artes. Eu tô pulando, tá? A alternativa é bem mais longa que isso. A forma de expressão corporal, a manifestação do ser humano, o conjunto organizado de movimento do corpo, o movimento diretamente ligado ao psiquismo do indivíduo. Eu vou colocar E porque eu acho que é. Essa questão é do Enem 2005, tá? Falamos de novo, agora do Enem 2017. Sítio Jerimum. Este é o meu lugar. Meu Jerimum é com G. Você pode ter estranhado. Jerimum em abundância aqui era plantado com a letra G. Meu lugar foi registrado. Bosta. Tá. Nos versos, em Um Menino de 12 Anos, o emprego da palavra Jerimum, gerada com a letra G, tem por objetivo... Puta merda, hein, cara. Eu não sei, cara. É só uma letra. É só uma letra. Não tem que ter um objetivo. O cara colocou uma letra, cara. Vai tomar no banho, velho. Valorizar usos informais caracterizados da norma nacional. Mano, isso é ridículo, velho. Se eu tivesse fazendo Enem, olhar pro lado assim, eu ia falar pro pessoal: ei, você tá fazendo isso aqui por seriedade mesmo? Aí o cara vai falar: sim, é importante, eu quero entrar. Você quer entrar o quê? Olha pra isso, cara, é ridículo, mano. E aí o cara as pessoas iam me expulsar da prova, iam me tirar, falando: não, vocês estão sofrendo lavagem cerebral. Você tá maluco? Você tem que me jogar pra fora da escola, da universidade, sei lá. Valorizar usos informais é tá. Confirmar o uso de norma padrão em contexto de linguagem poética. Puta merda, cara. O cara substitui a letra do que, sei lá, do que deve ser Jerimum, mano, eu não sei. Então tá, o cara tá usando uma letra diferente em uma palavra. E os caras fazem disso a teoria da relatividade. Não tá, faz sentido isso, cara. Tá. Enfatizar um processo recorrente na transformação de linguagem da língua portuguesa. Eu vou pegar a que tiver mais legal aqui. Reafirmar discursivamente, tá chato. Registrar diversidade, não. Enfatizar, usou uma palavra difícil. Confirmar o uso da norma padrão. Tá, eu acho que eu vou caber porque eles usam umas palavras meio diferenciadas aí que eu achei mais legal. Nuances. Essa daqui é do Enem de 2017, a quarta questão, tá? Nuances. Euforia, alegria barulhenta. Felicidade, alegria silenciosa. Gravar, quando o ator é da televisão. Filmar, quando ele quer deixar claro que não é da bosta.
O texto trata da diferença do sentido entre vocabulários muito próximos. Essa diferença é apresentada considerando-se as... eu vou... Não... Desisto. Muito chato. Se você fez Enem alguma vez na sua vida e você realmente gostou, você não fez porque, nossa, obrigado, o sistema é uma merda. Eu não gosto de usar isso porque pessoas que gostam de ideologias, essas pessoas pensam nisso, que seguem doutrinas políticas. Essas pessoas, elas pensam assim e elas usam essa palavra, tá? Então pessoas que usam, grupos políticos que usam certas palavras, eu tento ficar longe delas, mas eu vou usar. Mas não pensa em anarquismo, essas coisas, porque eu não tenho nenhum pensamento político, cara. Eu fico longe disso totalmente, pra mim não ser um retardado. Então, o sistema, o governo, o mundo, ele pede que você faça prova ridícula. Então você faz com a consciência que isso é ridículo. Você não convence a si mesmo de que isso tá certo, mas as pessoas convencem elas a si mesmas de que isso tá certo. Mas isso tá errado, cara. Então, isso aqui é ridículo, é uma merda. Então se você quer fazer isso alguma vez na sua vida e você gostou de fazer, procure um psicólogo, cara. Tá bom, agora eu vou falar de uma prova que eu fiz, que eu tirei 10, mesmo sendo extremamente burro e ter levado todo o ensino médio nas coxas. Eu consegui fazer uma prova e tirar 10. E tem uma garota na minha classe que ela é extremamente inteligente, tá? Ela estuda, ela realmente vai pra escola com a intenção de estudar, tá? E eu tirei uma nota maior que a dela. O professor falou assim, teve um aluno aqui que tirou nota mais alta, e todo mundo olhou pra ela. E aí... ela sorriu, é claro, eu também ficaria feliz. E eu fiquei na hora que eu soube que eu tinha tirado a nota alta, né? E ela ficou feliz, ela ficou... o pessoal ficou olhando pra ela, você que tirou. Aí ele pegou, o professor falou, não, qual número você é? Ela é o 10, né? Aí ele falou, não é você. Aí eu falei, caraca. Tipo, eu já me surpreendi nisso. Eu falei, se não foi ela, pode ser qualquer um. Foi isso que eu pensei, porque todo mundo ali caga, tá? E daí todas as pessoas da escola, acho que ela é a única pessoa que vai com o intuito real de estudar. Então, tá, eu tava lá de boa. E daí falou, quem é o 13? Eu tava ouvindo música. Aí meus amigos apontaram pra mim, é ele. Eu falei. Aí eu fiquei olhando, putz, eu acho que eu tirei nota baixa, porque ele falou meu número, dele fez uma cara de bosta depois. E daí, depois de 5 minutos, eu tava indo conversar com meu amigo do outro lado da classe. A prova já tinha sido aplicada, né? E enquanto eu fazia a prova, eu fazia um desprezo total à prova. Eu tava desprezando ela. E daí eu fui falar com ele, conversar com ele. O professor olhou pra mim, falou, você que é o 13? Eu falei, sim. Você tirou 10, você acertou tudo. E mostrou a prova com 10. Eu fiquei feliz e falei, pô, professor, você me deu um susto, a gente tirar nota baixa, achei que eu tinha que vir depois recuperar a nota. Ele falou, não, você tirou a maior nota de todos. Eu falei, cara, eu acho que quanto menos você se importa com as coisas, melhor serão as coisas. Então, eu consegui. Então, quando você for fazer algo que te assusta, tenta desprezar esse negócio. Eu acho que vai te ajudar. Igual no futebol, cara, eu tratei com desprezo a bola. Todo mundo achou que todo mundo queria pegar a bola de mim, porque eu meio que fingi que não tava me importando com a bola de futebol. Isso foi hoje. E eu saí driblando todo mundo. E eu passei a bola, meu amigo fez o gol. Então é isso, cara. Então, o segredo da vida é não se importar com a vida. Tchau. Acabou. Eu vou dormir agora.